Tem dias que ficam para sempre na memória. E o último sábado foi exatamente assim. A Anne teve a honra de ser patrocinadora oficial do Prêmio Ecos da Literatura, um evento que valoriza quem faz da palavra o seu ofício, o seu dom, o seu caminho. E a emoção foi ainda maior, porque a Anne também foi homenageada com um prêmio especial, um reconhecimento que representa todos os nossos associados, toda a nossa luta pela valorização da cultura brasileira. Estiveram presentes, representando a Anne com muito orgulho, o presidente Orlando Rodrigues e o diretor administrativo Edir Bertuccelli Novo. Mas o brilho da noite não parou por aí. 3 dos nossos autores associados também foram premiados. Lúcia Almo, com o livro O Som que Vem do Céu, conquistou o primeiro lugar na categoria Melhor Título, pelo júri técnico. Paulinho de Andrade, com Eu Te Amo, Papai, ficou em terceiro lugar como melhor livro de romance. E Eduardo Júnior, com Meus Clones, garantiu o terceiro lugar na categoria Melhor Livro Thriller Policial. Essas vitórias são provas vivas de que quando a gente caminha junto, a conquista é de todos nós. A Anne existe para isso. Para apoiar, incentivar, divulgar e reconhecer talentos. Dos estreantes aos veteranos, dos poetas aos contadores de histórias, de quem sonha e faz. Receber esse prêmio no Ecos da Literatura é mais do que uma honra. É a confirmação de que estamos no caminho certo. E a gente segue. Com ainda mais força, mais união e mais amor pela nossa missão. Porque onde tem literatura, tem esperança. Tem transformação. Tem Anne. Com você, com a cultura, com o Brasil. A cultura transforma. A Anne apoia. E o Brasil agradece. Neste povo de presente ventureiro, corre o sangue do ancestral desbravador, que escolheu, dentre outras, esta terra, dedicando-lhe trabalho e muito amor. Sejam todos bem-vindos. Os imigrantes lhes legaram o espírito da luta e do saber, e é por isso Benvenuti a tutti. Um cantico d'amore. Guten Tag. Herzlich willkommen. juntos, cantemos juntos, sigamos sempre engrandecendo esta terra. Sobradinho de teus filhos, ouça o canto, esta gente te ama tanto e na canção tudo se encerra. Juntos. Wir danken für euch von die Global, wo hier uns unsere deutsche Kultur erheben. Meu nome é Naomi, eu tenho 19 anos. Benvenuto a tutti. Bom, pessoal, falando desta tradição Terno de Reis, que há mais de 30 anos, praticamente 40 anos, a que eu apresento. Nas lavouras inclinadas onde plantam, mostram. Foi muito bom vocês convidar a gente para fazer esse trabalho. Parabenizo vocês também, né? Que se interessaram pela gente, né? Até eu trouxe uma toalha, porque disseram que era para mim costurar, mas não deu para costurar porque a máquina estava do lado. Mas Por Deus tem. Juntos, cantemos juntos, sigamos sempre engrandecendo esta terra. Sobradinho de teus filhos, ouça o canto esta. Sobradinho localiza-se na região central do estado do Rio Grande do Sul, distante aproximadamente 255 quilômetros da capital, Porto Alegre. O que poucos sabem é que essa região montanhosa se estende até a região de Gramado e Canela. Portanto, não se sabe ao certo se essas serras começam lá ou aqui. Cidade-mãe do Centro-Serra hoje conta com aproximadamente 15 mil habitantes das mais variadas etnias. E é sobre essas etnias formadoras deste povo que vamos falar agora. Vamos juntos entender como entidades étnicas se formaram no intuito de resistir,
cultivar raízes das mais variadas e que dão vida, mesmo com dificuldades, ao que chamamos de sociedade superense. Os italianos aqui do Sobradinho, eles partem basicamente da quarta região ali, aqui de baixo, né? Aqui de Polesne, vindo de Caxias, né? Basicamente eles descem isso e fazem esse processo, né? Um dos primeiros italianos que veio da quarta colônia para cá foi Fiovo Pasqualini. Ele veio em 1892. Aqui nessa propriedade, comprou essa propriedade e veio aqui. Como aqui era tudo mato, eles foram desmatando e construindo as suas casas, né? E em 1900 ele construiu esse casarão aqui. Esse casarão que vocês estão vendo aqui de pedra. E a parede, vocês podem perceber, é larga, porque na Itália era assim, né? Tinha medo do frio. E daí ele construiu esse casarão aqui. O casarão hoje, o que tem de diferente da época é só o telhado, que o telhado era de escândole, que eles se diziam. Escândole era tabuinhas, e daí apodreceu e daí trocaram por telhado, né? Então o resto é tudo a mesma coisa. E esse ali na frente que foi trocado um pouquinho, os tijolos aí na frente, o resto é tudo da maneira que foi construído. Então o Fiovo Pasqualini, ele ficou aqui, construiu isso aqui, e em 1924, Basílio Sela, o nono aqui, Basílio, comprou a propriedade. Daí ele veio de lá da quarta colônia, veio para cá, com a família, e comprou a propriedade do Fiovo Pasqualini e o Fiovo foi embora. Daí. E a casa aqui, o que eles tinham aqui? Plantavam, e aqui nós podemos ver, ó, tem a parreira, só que essa parreira aqui não é daqui, da linha brasileira, é diferente. Aqui é o casarão da Itália, da onde o nono Basílio saiu, tá? E a gente apresenta aqui assim algumas coisas que tem aqui que eles usavam na época e que hoje ninguém mais usa na lavoura nem para nada, né? Em 16 de novembro de 1998 foi criada a Associazione Culturale Italiana de Sobradinho, a TISO. E aí depois disso, então, o que ela queria? Desenvolver a cultura italiana, resgatar a cultura italiana, né? Então começou 2 grupos de adultos, de alunos para aula, e um infantil. Aí o professor de Santa Maria vinha aqui dar aula. Durante 3 anos ele veio. Depois desses 3 anos, eu e uma colega abbiamo imparato a parlare l'italiano, começamos nós a trabalhar com alunos. Isso foi mais de 300 alunos que fizeram o curso com nós aqui em Sobradinho. E o que tem ali dentro, a cama que tem ali, que tem ali dentro, é da minha avó de 1917. E aí, então, sempre continuando nisso ali, a Notte Italiana, foi criada a Notte Italiana, que era um resgate da cultura italiana, com músicas cantadas pelo coral Cantare e Vivere, que canta italiano, e a comida típica italiana. Então, em Sobradinho, você fazia uma vez por ano, ou você faz ainda uma vez por ano, essa notte italiana. O Coral Cantare e Vivere possui 40 mulheres, 40 integrantes do sexo feminino. A regente é a Maria da Graça Lázari Bernardi. Nos acompanha o Ivo Roso no acordeon. E foi fundado em 1997. A nossa vida tem bastante compromissos, a nossa agenda, né? Meu nome é Mafalda Rigon, sou natural da linha brasileira, moro em Sobradinho. Foi uma das primeiras que começou também o grupo Cantare e Vivere, com muito orgulho, que continua até hoje. Gosto de cantar, minha família também, meus ancestrais vieram da Itália. E os encontros com o grupo é muito bom, é muito gratificante, é uma família. A gente canta, participa de encontros de coros, de missas. Nós éramos em poucas no início, cantávamos por gostar de cantar,
Aí depois veio uma violeira, depois veio um gaiteiro, e aí ficou melhor pra gente, né? Que a gente se adapta mais. E assim vamos indo, com o grupo que sempre ajudou a gente, né? Muito, muito bom, a amizade é grande também, o grupo é grande, a amizade é grande, né? Só de mulheres também, só de mulheres. Por causa do horário do ensaio, que é à tarde, né? Então os homens às vezes trabalham, aí não podem ir, né? Só tem um homem, que é o gaiteiro, que é o Ivo. Mas isso é bom pra gente. O primeiro presidente da Associação Italiana foi Gessemar Pazza. E em 2008, o presidente Arlindo Sella resolveu, assim, com outras pessoas, instituir o prêmio Signore d'Onore, que é esse que tem ali. Então, o que isso queria dizer? Homenagear algumas famílias italianas na noite da janta, della cena nella notte italiana. Alguns falam italiano, eu parlo italiano perché ho imparato, né? Ma parlo italiano non il dialetto. Capisco il dialetto, però parlo italiano que se é parlato oggi in Itália, né? Mas a maioria daqui do Campestre, por exemplo, que é uma colônia italiana, os mais velhos é o dialeto, mas não tinha problema de a gente compreender o que eles estavam falando. E aqui em Sobradinho tem muita gente que fala, as pessoas mais idosas que falam o dialeto italiano. E o coral é atuante. E o coral, Cantare Vivere, é atuante. E o mais emocionante que eu acho, quando o encontro entre as duas bandeiras, brasileira e a italiana. A Rota dos Casarões nos mostra a cultura italiana e as suas tradições. A comunidade aqui que o pessoal visita, ela está localizada a 6 quilômetros da cidade de Sobradinho e ela surgiu por volta de 1900 com a vinda dos primeiros imigrantes italianos aqui para essa região. Esses imigrantes, eles cultivaram e preservaram o que os nossos primeiros descendentes trouxeram aqui para a nossa comunidade. E nesse passeio, o visitante ele tem a oportunidade de observar e de conhecer esses detalhes que nós temos aqui. Também eles podem conhecer o nosso café colonial italiano, as nossas comidas típicas que nós temos aqui. Nós começamos pela casarão da família Mioto, depois o casarão da família Mairon, depois nós viemos aqui para esse casarão da família Sella, vamos para o Museu da Tia Helena, o casarão da família Bertó e terminamos o passeio na Capela La Consolata ou Nossa Senhora da Consolação. Lá nós servimos o café colonial e onde nós temos um grupo de cantoria que recebe os visitantes cantando. Quanto à história aqui da comunidade, temos muita a história para contar para o pessoal. Temos livros escritos aqui da nossa comunidade. Temos duas edições já, a primeira e segunda, que foi escrita por o padre Celestino Sereta, que nasceu aqui na nossa comunidade e ele faleceu agora ontem. Ele morava em Manaus, Amazonas, acabou falecendo lá, mas ele deixou um legado muito bonito para nós e para todos. E ele escreveu, desde o começo dos primeiros que chegaram aqui, nós temos tudo isso escrito e temos um livro para o pessoal que queira também, a gente tem esse livro. Nós já fomos a Santa Catarina, lá no Santuário da Madre Paulina, que é um lugar muito bonito. Fomos no Santuário de Caravaggio. Uma parte das despesas a gente custeia, as integrantes mesmo custeiam, e temos verba também da prefeitura. Fizemos todo ano o Filó do Cantare, que é uma encenação típica italiana de uma cena onde as pessoas levam a comida, se reúnem na casa de uma pessoa e se reúnem para jantar, para rezar, para
contar piada, as mulheres costuram, bordam, essas atividades assim. Então a gente procura resgatar essa cena que está tão distante, que não se faz mais, né? Hoje em dia ninguém mais convive dessa maneira. Nós temos um ônibus para receber o pessoal. Os passeios duram em torno de 3 horas e meia a 4 horas. Nós recebemos o pessoal no centro da cidade, saímos em torno de 2 horas em frente à Casa da Cultura. O pessoal pode escolher fazer o passeio com um café colonial ou com um almoço. O que eu tenho para dizer para vocês assim, o passeio é muito bom, é muito animado. Quem vem, volta. Nós temos gente assim, de várias cidades que veio e já voltou mais de uma vez. E hoje, quem está aqui nessa propriedade, quem ficou aqui dos filhos do nono Basílio foi Augusto Sela. Os outros irmãos e irmãs casaram e foram embora. E aí Augusto Sela tinha 13 filhos, né? Um deles era o Arlindo Sela, que gostava muito da cultura italiana, da música italiana. E hoje quem mora aqui é o mais novo deles, que é o Nilton Sela. E o que se produz hoje aqui? A produção aqui é de leite. E que eu convido que venha a conhecer, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não conheço, não tenho o que fazer, não tenho que ir lá ver Casarão Velho. Mas quando eles vêm, eles dizem assim, eu não devia ter falado que eu não conheço Casarão Velho, não devia conhecer, porque é muito bom. O pessoal quando vem se encanta. Não é simplesmente ver Casarão Velho, é a história que tem. É a história, é a cantoria, é o grande, é a convivência, é a família que recebe, o carinho que as pessoas te recebem. Foi muito bom vocês convidar a gente para fazer esse trabalho. Parabenizo vocês também, né? Que se interessaram pela gente, né? Até eu trouxe uma toalha, porque disseram que era para mim costurar, mas não deu para costurar porque a máquina estava do lado. Mas, venha conhecer que vocês vão gostar. Gemeládio é quando duas cidades firmam entre si um acordo diplomático de cidades co-irmãs. Elas passam a vivenciar experiências e trocas de informações e intercâmbios de extrema importância para o desenvolvimento social e cultural dessas cidades. Bem-vindos à nossa cultura italiana. Esse quadro aqui representa uma leitura pictória de o que foi a imigração italiana. Aqui é a cidade de Corneto Vicentino, sendo que é gemelata, gêmea de Sobradinho, que é uma relação diplomática entre os dois municípios. Basicamente, nós temos uma homenagem aos italianos no Campestre, que são uma localidade que tem 100 anos, e lá em cima nós temos o Leão de São Marcos, que isso aí ele é feito de uma rocha vicentina, de que isso aí são 5 municípios que têm esse leão. Sobradinho foi contemplado. Ali nós temos uma réplica de uma casa do Campestre que
deveria ser bem mais conservados, mas isso aí nos dá prova da imigração italiana na nossa região. Aqui tem algo curioso também em função de que eles vieram de carroça. E tem uma, não sei se é verdade ou não, de que o seu Berto Lassi, que era o escrivão de nascimento, de casamento, óbito, teria caído da carroça. E depois deram falta dele e se colocou. Então, o interessante de tudo isso aí, essas lendas que vocês estão valorizando, para nós, estão esquecidas. E nós temos muitas pessoas da imigração italiana. Hoje também é legal porque a gente consegue reaver o direito de dupla cidadania. A gente é brasileiro e italiano. Então isso é algo que a gente tem que batalhar, não é uma questão de melindrar. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho de ser italiano. Lá, com muito carinho, nós temos o símbolo máximo nosso, que é o Leão de São Marcos, que é aquele que está na frente da Casa da Cultura, é a Mário João Lázaro, e que isso aí é muito importante. Nós temos pouco ou quase nada da nossa imigração italiana. Grazie mille. Benvenuto a tutti. Un'altra volta andato qua para beber uma buon vino e uma boa birra. Eu sou Schirmer e Lázaro. No primeiro momento, na verdade, a gente fala muito em italiano e em alemão, né? Mas a grande início nosso aí é o português, né? Então a gente tem que saber que, na verdade, esse início mesmo de colonização que a gente tanto fala aqui é portuguesa, né? O Santos Reis seria uma cultura trazida, vem de baixo ali de Rio Pardo, isso ali, né? Dos açorianos, exatamente, dos portugueses açorianos, isso aí. Bom, pessoal, falando nessa tradição Terno de Reis, que há mais de 30 anos, praticamente 40 anos que eu apresento aqui na Rádio Sobradinho, que eu criei, tive o apoio da Rádio Sobradinho, e a gente se deu muito bem com essa cultura, né? Com a cultura milenária. E também essa tradição é uma das mais antigas, né, dos Santos Reis, os 3 Reis Magos, que vieram anunciando a vinda do Mestre Salvador, Jesus Cristo, né, e eu que me criei na época que não tinha televisão, a gente só tinha um rádio e popava as pilhas ainda na época aí, e naquela época a gente curtia muito a música ao vivo, programas de rádio, e também tinha meus tios que cantavam. Saíam nas visitações, nas casas do Natal até o dia 6, essa é uma tradição que tinha todos os anos aqui na nossa região. E eu achei por bem de resgatar, não sabia também se ia dar certo, se ia fazer tanto sucesso como tem feito. E aí comecei a convidar esses ternos mais antigos, já estou praticamente na 3ª geração, né? Já tem gente aí, criança cantando, que netos, né? Veio os pais, depois filhos e netos aí participando, e acordavam a gente de madrugada. Na época eu devia ter era um guri de uns 8, 9 anos, há 60 anos eu acompanho essa tradição. Então pra gente aí tem muito significado, né, o Terno de Reis. Além de ser religiosidade, é uma tradição que ficou, né? Terno de Reis. Até tem lugares aí que falam em folia de reis, dão outro nome, né? E eu sempre digo pro pessoal, olha, antigamente o pessoal te recebia, onde tu chegava era bem recebido, só que hoje mudou, né? Hoje tu tem que ir onde tu é convidado. Então os ternos saem ainda, vão nas casas, são convidados e vão nas casas aí fazer apresentações. A gente faz bem como é a tradição. Eles cantam até a hora de pedir para abrir a porta, entram dentro de casa, aí o dono da casa oferece alguma coisa, comida, enfim, uma bebida, e rezam em roda do presépio, cantam, e depois vem o terno faz a despedida, a retirada, né? Então a gente faz bem como era a tradição, antigamente, que a gente se criou ouvindo aí. É que a gente comemora aqui do Natal, começa aí no dia 24 até o dia 6. Dia 6 é o dia que eu faço esta apresentação, né? E dia 6 de janeiro tem o evento... O evento Terno de Reis, na praça, com vários ternos. A origem veio de onde?
Essa é os açorianos. Esse veio de Portugal, vem de lá. E aí se entranhou aqui na nossa região. E aqui nós temos, aqui tu conhece Cerro Branco, foi lá que veio para cá com o meu avô. E aí depois os meus tios, né, deram sequência. E aí nós tínhamos muitos ternos aí tradicionais na época aí, né? O pessoal levava muito a sério, né, nessa época aí. E tinha vários ternos aqui na região. Até há poucos dias aí a gente estava conversando, acho que chegamos a botar umas de 6 a 7 mil pessoas na praça. Na praça pública. No centro ali na praça. Quantos ternos se apresentam por evento? Eu cheguei a apresentar aí 5, 6 ternos. Esse ano eu fiz com 3 aí porque eram lives e não tinha público, né? Não... E quantas mil visualizações deu na live? A live passou, o pessoal continuou depois, né? Na noite lá tinha 200 mil. 200 mil visualizações. Mais as rádios, né? A audiência da Rádio Sobradinho, a AM e a Rádio Jacuí FM, né? Também que estavam transmitindo. Esse ano nós não transmitimos pela... Tinha a rádio de Portugal, Rádio Setúbal. Eu não estou bem lembrado o nome da rádio, transmite todos os anos também esse ano. Né? E tem mais uma rádio de São Paulo, Filho do Tinoco, que também retransmitia lá. Entrava em cadeia com a gente. Quantos versos são? Em torno de quantos são? Olha, geralmente eles não cantam. Tu sabe que isso eu nem sei mais. Ele é muitos versos. Tem uns que eu acho que vai até 20 versos. 24, por aí, né? Ele dá mais ou menos uma de 12 a 15, 16 minutos aí. Se vai cantar todos os versos. A gente não faz todos os versos para mostrar um pouco também a diferença, né, de região para região, né, que cada um tem uma maneira de se expressar, de se apresentar nos versos e também musicalmente, né? É claro que a essência é a mesma, né? A Folia de Reis, ela tem quase o mesmo segmento da festa do Divino, né? Divino Espírito Santo, é quase a mesma, a apresentação deles é bem parecida, né? Eu acho que é tão interessante porque é uma coisa simples. Como eu te disse, não existe profissional nesta área aí, né? Terno de Reis. Se juntam, os vizinhos aí fazem dupla, trio aí e saem cantando. Então o que eu acho muito interessante é que o pessoal fica do começo, são 3 horas às vezes que eu apresentava normalmente o Terno de Reis, né? Ninguém sai. O público fica ali até o fim, é fiel até o fim, escuta. Quando dou boa noite, aí o pessoal vai embora. E é uma coisa simples, né? Uma coisa que... eu acho que por ser religião mesmo, né? É uma coisa que encanta o público. É uma magia. Guten Tag, herzlich willkommen. Sobradinho Etnias Resistentes. A CAS, ela foi fundada no dia 29 de dezembro de 2010. E a CAS, ela integra então várias famílias das etnias alemãs e não é só mais de Sobradinho a CAS. Ela tem na sua abreviatura Associação Cultural Alemã de Sobradinho, porém nós temos sócios de toda a região Centro-Serra. Então, nossa satisfação, e quero também dizer do nosso contentamento de termos aqui grande parte da diretoria e dos nossos associados presentes, e este é um motivo de muito orgulho para a ACAS. A necessidade de fundar a ACAS para preservar, para salvaguardar, para divulgar as tradições da história e da cultura germânica. A gente logo viu que precisava algo maior, um programa de rádio. E é esse que a gente está fazendo. Então a gente tem todos os sábados na Gazeta 98.1 um programa de rádio onde que a gente toca músicas alemãs, algumas até italianas, gaúchas e de outras culturas também, mas predomina a bandinha. E eu sou a professora de alemão. Eu tinha estudado, me formado, e eu pensei de começar um curso em Sobradinho. E daí surgiram os alunos adultos
e eu comecei a dar aulas de alemão. Acho que eu dei uns 15 anos aulas de alemão. Eu desenvolvi um método novo, ensinando a cultura alemã para os alunos e mais no prazer de aprender a língua, uma língua que acham que é difícil. Ich spreche noch ein bisschen Deutsch. Eu ainda faço aula de alemão e eu falo alemão também. Aliás, no programa lá eu tenho que falar um pouco de alemão, né? Também a gastronomia. A culinária alemã é uma culinária muito rica, muito vasta, muito gostosa e que muitos apreciam. E é em função disso que surgiu o café colonial típico alemão. Também os esportes. Nós resgatamos então o jogo do bolãozinho, que é algo bem interessante, que estava sendo muito esquecido e que os nossos associados gostam muito. Quando realizamos os almoços festivos, que é sempre no Natal e na Páscoa, todo mundo vem com muita alegria, trazem os prêmios que depois são retirados conforme a pontuação. A gente faz shopping metro, até está aí o shopping metro, e brincadeiras mais que tem. Na RACAS, também, além da língua alemã, nós lembramos de fazer um grupo de canções natalinas, porque o Natal é uma das festas mais importantes da tradição alemã, com enfeites de pinheirinho, bolachas dos pinheirinhos eram colocados pelos imigrantes e eles cantavam muito nas noites de Natal. Então nós surgiu a ideia de fazer serenatas natalinas e durou muitos anos, uns 6, 7 anos. Nós íamos no tempo de Advento nas casas cantar essas serenatas. A ACAS também promove a cada ano assembleias e encontros unicamente para nos divertirmos, para jogar bolãozinho de mesa, para dançarmos e assim por diante. Os alemães, eles amam a música. Os imigrantes passaram muito da música alemã, e tanto com instrumentos musicais, mas sempre aprendendo com partituras musicais. Os alemães também trouxeram a gaita, o bandoneon. Um alemão inventou o bandoneon, chamado Band, e também as orquestras de sopro, onde em várias cidades, até hoje, de origem alemã, eles têm formado essas orquestras de sopro. Esta é uma cítara, um dos instrumentos bastante usados pelos imigrantes e antes também pelos alemães, é a famosa guitarra daquele tempo. Então, era fácil de carregar, mais mulheres tocavam do que homens, mas eles aprendiam esse instrumento com 32 cordas, onde a melodia se faz nas 5 cordas e os acompanhamentos aqui. Então, eles carregavam esse instrumento e alegravam os bailes. Também os instrumentos de sopro, eles faziam os grandes bailes. Como eles vieram para essa nova pátria, os valores principais deles, em primeiro lugar, é a família, depois a religião, a educação e conviver em sociedades. Como família, eles eram muito unidos e dentro da família eles ensinavam vários valores aos filhos. E eles, para desenvolver a educação no início da imigração, também convocavam professores para ensinar seus filhos. Então, as contribuições da cultura alemã se veem facilmente e ricamente, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, os alemães, eles adaptaram a sua cultura a este lugar, tão diferente de onde eles viviam. Eles também se adaptaram comendo feijão e outras comidas que eles não conheciam e estão aí hoje participando como brasileiros. Wir danken
für nós, von die Global, wurde hier unsere deutsche Kultur erheben, que elevou a nossa cultura. Eu vejo muito importante a gente ressaltar a questão negra, né? Por quê? Porque ela não é considerada colonização. Ninguém fala colonização negra, né? Ou como é que o negro está presente nesse processo, né? Ele sempre à margem, né? Sempre é jogado à margem. E é a mão de obra principal que ajudou a alavancar, não só aqui, né? Lógico, como toda a região. Então, eles vêm principalmente nessa questão. Nós temos, né, a cultura da negra na noite ali, uma lenda muito famosa, né, que exatamente na época da Revolução Farroupilha. Então, eu me chamo Cristiana Mota, eu tenho 54 anos, sou professora, a minha formação acadêmica é pedagogia, tenho um pós em psico e estou fazendo um pós em neuropsico. Eu tenho uma caminhada dentro do movimento negro, dentro da pastoral afro, fora de Sobradinho. E quando eu chego em Sobradinho em 2011, eu começo a sentir a necessidade dos meus pares, dos meus irmãos. Eu venho trabalhar numa escola que tem 50 anos de existência e até então não tinha uma professora negra. Não tinha e não tem. Eu fui a única. Passando pelo comércio, pelos postos, enfim, não encontrei, não havia negros em lugar nenhum. E aí eu começo a me questionar, onde estão os negros de Sobradinho? E aí fui à procura, porque eu tinha esse envolvimento e eu acredito que assim, todo o saber que tu tens, ele só tem significado quando tu consegue compartilhar, quando tu consegue vivenciar. E eu tinha as minhas ideias para colocar em prática. E aí eu encontro um menino chamado Leandro Moura, que fazia um trabalho com as moças na questão da beleza afro. Era um trabalho feito na semana, ali no 20 de novembro. Me chamo Leandro Moura. Sou diretor cultural do grupo Afro Zumbi de Sobradinho. Vim contar um pouquinho da trajetória do grupo. O grupo Afro Zumbi, ele foi fundado em maio de 2001. O presidente Lisomar de Moraes Dias foi o que deu o pontapé inicial às atividades. Desenvolvia na época capoeira, que foi a dança trazida dos escravos e foi ensinada para poder a cultivar alegria entre eles. É uma cultura desenvolvida e ele resolveu a fazer isso nos bairros mais carentes do município. Mas eu queria mais, eu queria trazer esse conhecimento para a comunidade como um todo. Então a gente começa uma caminhada para se criar uma lei municipal, para se criar um conselho municipal da igualdade racial em Sobradinho. E aí eu encontro as dificuldades. Eu não consigo juntar uma diretoria, eu não consigo trazer esses meus irmãos para sentar e conversar para multiplicar esses conhecimentos, né? Dentre várias atividades, desenvolvemos oficinas de arte, oficinas de expressão corporal, oficinas de estudos, né? A gente começou a trabalhar a história. E aí esse conselho é criado em 2017, num 12 de setembro de 2017, a lei foi então criada lá, sancionada. Só que o conselho em si, a diretoria em si, o trabalho em si, ainda se arrasta. Ele ainda não consegue tomar forma por falta de elementos. E aí eu me sinto só, né, nessa caminhada, naquele momento, por não ter esse apoio. Bom, meu nome é Naomi, eu tenho 19 anos.
Eu vim de uma família que sempre prezou muito pelo negro na sociedade. E aí então começamos o trabalho nas escolas, por acreditar que com a criança isso vai ser mais tranquilo, vai ser mais fácil de se transmitir e fazer com que essa semente se multiplique e que atinja o patamar dos adultos, né? Eu participei muito de eventos da cultura afro-brasileira. Eu sempre tive presente nesses momentos assim que a minha família estava dando a cara na frente, a cara a tapa. Plantei muitas sementes na minha família e nos amigos mais próximos. Eu sempre tive muita referência na minha casa, na minha família, então eu desde pequena tenho conhecimento disso, eu tenho contato com o afro, com o cabelo para cima, com o brinco, com o turbante. Mas eu também entendo que isso é uma construção pessoal. Enquanto tu não te afirma, enquanto tu não te reconhece, enquanto tu não te ama, não te aceita, é difícil tu colocar isso pro outro. É difícil tu encantar o outro com a tua verdade, né? Só que ao longo do tempo eu quis negar a minha ancestralidade, eu quis alisar meu cabelo, minha identidade, quis mudar porque eu queria ser igual a eles. Então eu, cabelo liso, uma época de cabelo liso, fiquei ali, só que depois eu liguei, não é isso que a minha família preza pra mim, não é isso que eu quero, então eu voltei com meus cacheados, voltei com meu black, voltei com tudo pra mostrar quem eu sou de verdade. E deixar aqui a semente de que podemos sim, queremos sim e conseguiremos, com certeza. Eu sinto externamente porque as pessoas têm um certo receio, né, de mostrar para a sociedade, dizer eu sou negra, eu quero lutar por isso, eu quero lutar pelos meus direitos, eu quero ficar na posição como qualquer outra pessoa. Eu para mim, né, pessoalmente, como historiador, é uma parte que não me agrada muito olhar os documentos. A gente procura os documentos de relações de bens, né? Para mim, pessoalmente, foi um choque. Lá estava, nessas regiões aqui que a gente fez o levantamento de inventários, né? Então estava lá uma carroça, 2 galinhas, 2 éguas, lá, sei lá, 2 e 2 negros, né? Então, relacionado na matéria. Então, isso está escrito, isso é documentado, né? Então, aqui na nossa região, a gente fala muito, né, a escravidão negra lá no café, a escravidão negra no Brasil. Não, a escravidão negra aqui na nossa região, né? Eu nunca tive uma professora negra para me espelhar de referência a ela, que lutasse pelos mesmos direitos que eu. Então foi bem difícil esse processo na sociedade aqui em Sobradinho. É COMPIR, né? Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. A pastoral, ela funcionava num outro município dentro da missa, né? A gente fazia uma missa mesclada, participávamos da liturgia, dos ritos da Igreja Católica, dentro da nossa filosofia, dentro da nossa religião, dentro das nossas matrizes africanas, né? A gente trazia a nossa roupa, o nosso canto, o nosso batuque, as nossas oferendas, e junto com isso o padre celebrava a missa dele. Então era uma missa mesclada, assim, né? E dentro da Igreja Católica, a pastoral. Eu hoje faço parte de uma casa de energia onde a gente conseguiu juntar tudo. Tenho eu com Umbanda, tenho uma amiga que trabalha com cristais, tenho uma amiga que trabalha com reiki, tem um moço que fez teologia. Então a gente consegue juntar tudo numa energia cósmica maravilhosa e atender as pessoas no sentido de cura, de equilíbrio. Já participei de cultos em que a corrente, como a gente chama, era composta por brancos. E tu vai dizer, não pode? Pode sim, são bem-vindos, mas na hora de tu mesclar isso, de tu conviver com isso, em alguns lugares tu não é bem aceito. E quando tu chega num lugar assim, vai lá que a fulana benze, ou um colega pergunta assim, tua mãe não sabe benzer, né? Eu digo, não, eu benzo, o que é que tu precisa? Vamos fazer uma oração, Ave Maria resolve, Pai Nosso resolve, e uma arruda também resolve. A gente costuma dizer, vamos bater um tambor, né?
coisas assim que, no fundo, ou bem no raso, é ignorância. É o querer saber, é o aprender, é o bem conviver, né? Porque se somos todos irmãos, vivemos todos neste plano, podemos compartilhar, trocar e nos elevarmos, né? Enquanto cidadão, enquanto ser humano. Eu penso assim, é uma caminhada, a gente demora até entender, mas é isso. Reuniu os friulanos e fez uma janta, né? Com todos nós, né? E aí, daí em diante foi encaminhado a papelada, reuniu o pessoal, né? E aí encaminhamos a associação, né? 2007. 2007 virou uma instituição. Uma instituição. Uniu mais as famílias. A gente nem imaginava parentescos e descendências italianas. Isso fez com que a gente se aproximasse mais, né? Formamos esse grupo, onde fomos depois arrecadando, que nem vocês vejam aqui, arrecadando artigos e coisas antigas dos nossos ancestrais, e montamos esse museu, que também é uma maravilha aqui em Sobradinho, porque eu acho que é o único museu que temos aqui em Sobradinho, é esse aqui. Para nós é um orgulho da etnia italiana, né? E também temos outros produtos aqui, outros artigos que também de outras origens, né? E como a gente falou, a associação tem muitas vantagens, além de a gente ter contato com esse povo italiano lá, que a gente gosta muito. A gente foi, vários grupos já foram fazer visita na Itália, daqui de Sobradinho. E como vários italianos já vieram até nós nos visitar, que nem o presidente da Associação Fogolar. São muita vantagem, porque uniu aquele povo que estava afastado, né? Uniu aquele povo e aí mudou a vida das famílias, né? Do jeito de ser do dia a dia? É, isso. Já viajei. Foi para a Itália? Foi. Conheci a morada do meu avô, da minha avó. Então, olha, tinha toda a família lá? Toda a família lá. Ainda tem familiares lá. Da sua linhagem? É da minha linhagem, né? Olha, na região do Friuli? Do Friuli, né? Que é o norte da Itália? É o norte. É a divisa com a Áustria, né? Do outro lado da montanha é a Áustria. Né? Benvenuti a tutti, allora parliamo in portoghese, va bene? Eu só queria complementar então tudo que já foi relatado a respeito do nosso Fogolar italiano, que é uma instituição que foi fundada com a intenção de manter viva a cultura italiana na nossa região, né? E isso é uma coisa, como já foi dito, que só agregou desde que foi fundada, contribuindo tanto com nós, os brasileiros, quanto com os italianos, que essa troca é mútua, né? A gente ganha e eles ganham também. Então, a respeito também do curso, como já foi dito, isso foi uma parceria entre a Unisc e a associação, para a gente manter viva a cultura da língua italiana na nossa região, porque antigamente a gente sabe que os nossos antepassados falavam muito, né? Os dialetos, né? O italiano em si, então para resgatar também um pouco dessa língua e trazer, né, de volta isso que se perde às vezes ao longo do tempo. Pítero veio 2 vezes e o Lute também veio 2 vezes, né? São presidentes da Associação Mundial, vieram nos visitar aqui e prestigiar esse grupo, né? E outra coisa também com essa associação que a gente tem que é muito bom é os intercâmbios que a gente está fazendo com a Itália, onde que a gente manda jovens lá fazerem cursos que, em benefício da própria entidade e do estudante, e onde que a associação lá da Itália que banca o curso. Tem curso de mosaico, curso de vários tipos lá, que daí tu vê a opção que eles estão oferecendo, né? Mas o mosaico também na melhor escola da Itália, né? Como é o nome de Spilimbergo. E a respeito dos intercâmbios, que começou em 2007 e só teve essa parada em 2019, nós já mandamos mais de 36 pessoas para o intercâmbio. Isso aí já nos engrandece muito, porque, querendo ou não,
A Associação Fogolar Friolano Sobradinho é uma entidade que começou em 2007, mas é uma das mais ativas da América Latina. Então a gente sempre tenta melhorar para dar condição para o pessoal da descendência, e quem tiver vontade de aprender alguma coisa, nós sempre estamos à disposição. Assim como já veio italianos de lá para cá também, que ficaram um tempo em casas de pessoas também descendentes da origem italiana. Através da Unisc e da associação, a gente fez um convênio do curso da língua italiana. Então é um agregar, uma coisa que agrega mais a nós. E que nessa aula de italiano não é só italianos que tem lá, tem pessoas de origem alemã, porque gostam da língua italiana, foram lá fazer cursos também de italiano. Bom, a família friolana, todos os anos faz um evento em Sobradinho, o Jantar Friolano. Isso aí começou em 2007, isso aí junta muito a comunidade, e vem gente de fora do estado, vem de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, já veio de Minas. Então é um jantar muito conhecido e com pessoas que fazem a atração, como Inês Rizardo, o Iotti. Então todo ano a gente procura trazer um atrativo melhor para o pessoal que vai degustar os pratos friolanos. É da região norte da Itália, aí tem o Trotto da Braida, tem o Chalson, tem o porco na lata, Você sabe me explicar, molho pesto. Sabe me explicar primeiro o que é aqueles primeiros nomes ali? O que mais ou menos é uma massa, é um... Não, tem a massa com molho pesto, que é pinole, manjericão e óleos, né? Aí depois tem o risoto, tem diversos atrativos no jantar. Né? Essa camiseta aí a Udinese resolveu homenagear a família friolana do mundo inteiro. E aí foi colocado, em homenagem a todos os friolanos do mundo inteiro, uma cidade cada... Então aqui está a parte que é Sobradinho, Rio Grande do Sul, Brasil, que faz parte dessa camiseta. Então a gente fica muito orgulhoso. Do Clube da Udinese. Do Clube da Udinese. E a respeito dos intercâmbios, que começou em 2007, e só teve essa parada em 2019, nós já mandamos mais de 36 pessoas para o intercâmbio. Na realidade, isso aqui é um prédio público que foi cedido, foi uma concessão real de uso, sim, que nós conseguimos com a prefeitura. Sim. Que isso aqui estava para ser demolido, aí a gente entrou com a vontade e a coragem, sim, e aí nós reformamos, botamos mais de 100 mil aqui, para ficar uma coisa para a população em geral, né? Porque vem muitos, até o ano, não foi o ano passado, o ano retrasado, teve um pessoal de Caxias que não conseguia achar os seus descendentes ou ascendentes. E aí o Beto, que hoje não está presente aí, ele pegou e fez uma pesquisa, que ele é o mais nessa área, né? E conseguiu achar toda a árvore do pessoal de Caxias. Ficaram muito felizes. Isso aí nos enche de orgulho, porque a gente tem os livros que vêm de lá e mais algumas coisas que a gente tem aqui que a gente faz as pesquisas, né? A parte do museu, nós somos uma associação cultural italiana. Mas a parte do museu é daí dos imigrantes da região. Então não engloba o italiano, engloba o alemão, tem muitas outras etnias que fazem parte desse museu aqui. E nós estamos abertos para qualquer pessoa que queira colaborar e deixar aqui a sua história. Né? E a gente convida não somente os descendentes de italiano, mas todos que queiram participar e aprender um pouco mais sobre a nossa cultura, estão todos convidados. Buonasera a tutti. A beleza de uma cidade não está em sua geografia. A beleza de uma cidade está em sua cultura. E sua cultura é formada pelo seu povo. Por isso, Sobradinho é uma das cidades mais belas do mundo. Pela sua etnia, pela sua união,
e pela sua tradição. Sobradinho, etnias resistentes. Que é grande, bem maior haverá de um dia ser. Juntos, cantemos juntos, sigamos sempre engrandecendo esta terra. Sobradinho de teus filhos, ouça o canto, esta gente te ama tanto e na canção tudo sincero.